Dia 14, Gênesis, capítulo 40. E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o padeiro pecaram contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda os pôs sob a mão de José para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão, e ambos tiveram um sonho, cada um na sua noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam tristes. E perguntou aos eunucos de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos sonhos, e não há quem os interprete. E disse-lhes José: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e parecia como se brotassem, e saíssem as suas flores, e os seus cachos produzissem uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e tomei as uvas, e as espremi no copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, como antes, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e faze-me esta beneficência, peço-te, e fala por mim a Faraó, e tira-me desta casa, porque de fato fui furtado da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para que me pusessem neste cárcere. Vendo, pois, o padeiro Mor que a interpretação era boa, disse a José: Eu também tive um sonho, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam-os do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, que era o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e restaurou o copeiro Mor ao seu cooperado, e ele deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou como José lhes tinha interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 40 mostra que, mesmo na prisão, José continua sensível às pessoas ao seu redor. Ele percebe a tristeza dos outros e se dispõe a ajudar. Isso revela que o caráter de José não foi moldado pelas circunstâncias, mas pela presença de Deus em sua vida. José reconhece que a interpretação dos sonhos não vem dele, mas de Deus. Mesmo esquecido e injustiçado, ele continua servindo com fidelidade e usando o dom que recebeu. A prisão não anulou o propósito, apenas adiou a manifestação visível dele. O esquecimento do copeiro ensina que a ajuda humana pode falhar, mas o plano de Deus não falha. O silêncio e a espera fazem parte do processo. Deus continua trabalhando nos bastidores, preparando o tempo certo para cumprir suas promessas. Gênesis, capítulo 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam depois delas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó.
Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que 7 espigas subiam num mesmo pé, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Estando Faraó indignado contra os seus servos, me lançou na prisão, eu e o padeiro-mor, na casa do capitão da guarda. E tivemos sonhos numa mesma noite, eu e ele. Cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhou. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhe os nossos sonhos, e ele os interpretou. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E aconteceu que, como ele nos interpretou, assim foi. Eu fui restaurado ao meu ofício e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair apressadamente do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E disse Faraó a José: eu tive um sonho e não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo um sonho, o podes interpretar. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé à borda do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que 7 outras vacas subiam depois delas, fracas e muito feias à vista e magras de carne. Não vi outras tais em toda a terra do Egito quanto a fealdade. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Porém, entrando elas em suas entranhas, não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que 7 espigas subiam num mesmo pé, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E disse-o aos magos, mas ninguém houve que mo declarasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras que subiam depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E quanto ao sonho haver sido duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó proveja um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades. Assim, será o mantimento para a provisão da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu.
Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou o seu anel da mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai, e o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura abundantemente. E ajuntou toda a comida dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou a comida nas cidades. A comida do campo que estava ao redor de cada cidade guardou nela mesma. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia número. E nasceram a José 2 filhos, antes que viessem os anos de fome, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, porém em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 41 marca a virada da história de José. Depois de anos de espera e esquecimento, Deus age no tempo exato. O mesmo José que estava na prisão agora está diante de Faraó. Isso mostra que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. José deixa claro que a interpretação não vem dele, mas de Deus. Sua humildade abre portas que habilidade alguma abriria sozinha. Deus não apenas revela o futuro, mas também concede sabedoria para administrar o que foi revelado. A exaltação de José acontece rapidamente, mas foi construída em anos de fidelidade. Deus transforma prisão em palácio e vergonha em autoridade. O tempo de espera foi o alicerce para o tempo da honra. Gênesis 41 nos ensina que Deus governa tempos e estações. Ele revela, prepara e executa seu plano com perfeição. Quem permanece fiel no anonimato está sendo preparado para servir no propósito certo, no tempo certo. Gênesis, capítulo 42. Vendo Jacó que havia trigo no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? E disse: Eis que tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai-nos trigo dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel entre os que iam comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador da terra. Ele mesmo vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se diante dele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os. Porém, fez-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes:
"Donde vindes?" E eles disseram: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José, pois, conheceu a seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então lembrou-se José dos sonhos que tinha sonhado deles, e disse-lhes: "Vós sois espias, viestes para ver a nudez da terra." E eles lhe disseram: "Não, senhor meu, teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Somos homens sinceros. Teus servos não são espias." E ele lhes disse: "Não, antes viestes para ver a nudez da terra." E eles disseram: "Teus servos são 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o menor está hoje com nosso pai, e o outro já não existe." E José lhes disse: "Isso é o que vos tenho dito, dizendo: vós sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um de vós que traga vosso irmão, e vós ficareis presos, para que as vossas palavras sejam provadas, se há verdade em vós, e se não, pela vida de Faraó, certamente sois espias." E os meteu juntos na prisão 3 dias, e ao terceiro dia disse-lhes José: "Fazei isto, e vivereis. Eu temo a Deus. Se sois homens sinceros, fique preso um de vossos irmãos na casa da vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome das vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis." E eles fizeram assim. Então disseram uns aos outros: "Na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, e não o ouvimos. Por isso veio sobre nós esta angústia." E respondeu-lhes Rúben, dizendo: "Não vos dizia eu, não pequeis contra o jovem, e não ouvistes, pois eis que o seu sangue é requerido." Eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E José retirou-se deles e chorou. Depois voltou a eles e falou-lhes, e tomou deles a Simeão, e amarrou-o perante os seus olhos. Então ordenou José que se enchessem de trigo os seus sacos, e que se tornasse o dinheiro de cada um no seu saco, e que se lhes desse comida para o caminho. E assim lhes foi feito. E eles carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, eis que estava na boca do seu saco, e disse a seus irmãos: "Tornou-me a ser dado o meu dinheiro, eis que aqui está no meu saco." Então o seu coração desfaleceu, e tremiam, dizendo uns aos outros: "Que é isto que Deus nos fez?" E vieram a Jacó, seu pai, à terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: "O homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente e tratou-nos como espias da terra." E nós lhe dissemos: "Somos homens sinceros, não somos espias. 12 irmãos somos, filhos de nosso pai. Um já não existe, e o menor está hoje com nosso pai na terra de Canaã." E o homem, o Senhor da terra, nos disse: "Nisto conhecerei que sois homens sinceros. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai trigo para a fome das vossas casas, e ide-vos. E trazei-me o vosso irmão mais novo, então saberei que não sois espias, mas homens sinceros. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra." E aconteceu que, esvaziando eles os seus sacos, eis que o feixe do dinheiro de cada um estava no seu saco. E viram os feixes do seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. E disse-lhes Jacó, seu pai: "Tendes-me privado de filhos. José já não existe, e Simeão não existe, e quereis tomar Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim." Então falou Rúben a seu pai, dizendo: "Mata meus 2 filhos, se não tô tornar a trazer. Entrega-o na minha mão, e eu tô tornarei a trazer." Mas ele disse: "Não descerá meu filho convosco, porque seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe acontece algum desastre no caminho por onde ides, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura."
Gênesis 42 marca o primeiro reencontro entre José e seus irmãos, agora em posições completamente invertidas. O governador poderoso é o mesmo jovem vendido como escravo. Deus começa a cumprir os sonhos antigos, não para humilhar, mas para tratar o coração dos irmãos. José age com severidade, não por vingança, mas por discernimento. Ele testa a sinceridade dos irmãos e desperta neles a consciência do pecado cometido no passado. A culpa antes abafada vem à tona, mostrando que Deus trabalha também na memória e na consciência. O choro de José revela que o processo é doloroso até para quem está sendo usado por Deus. Justiça e misericórdia caminham juntas. Deus não apenas livra da fome, mas conduz seus filhos ao arrependimento e à restauração. Gênesis 42 nos ensina que o tempo de Deus revela intenções, cura feridas antigas e prepara reconciliações verdadeiras. Antes do abraço, há confronto. Antes da restauração, há reconhecimento. Deus age com precisão, mesmo quando o processo é difícil.